Teve um outro cancelamento quando tu perguntou pro Lula. O negócio se ele roubou. Cara, como é que foi? Eu sabe, Guri, quando eu faço as minhas entrevistas, eu agora tenho isso, básica, né? Ficam bravos comigo e tal. O Lula, essa entrevista foi uma entrevista bastante difícil de fazer, era na pandemia, estávamos todos isolados, cada um na sua casa e tal. E eu me dedico muito, assim como tu, eu via que tu tá muito bem informado para fazer essa entrevista, eu faço, assim, um trabalho de apuração mesmo. Eu ligo para todo mundo, né? Essa entrevista, para fazer a entrevista com o Lula, ele nem era candidato ainda, não era a época da eleição, mas já se sabia que ele seria, né? E aí eu liguei para um, liguei para outro, liguei para deputado, liguei para oposição. O que vocês querem saber? O que vocês acham que é importante? Na época eu me lembro que alguém me disse assim, ele tá apaixonado. Pergunta da Janja. Nem se falava de Janja ainda, ele tá apaixonado. Tem uma nova, tá com uma namorada, é o assunto. Tá, mas ele era ex-presidente. Ele já tinha sido preso. Tinha sido condenado. Condenado, preso, e daí depois ele foi solto. Daí depois teve as anulações. Tá, mas quando tu entrevistou ele... Tava solto. E aí, qual foi a pergunta? E daí eu disse... Eu tinha muito isso na minha leitura eu sabia que ele estava muito incomodado e quase com um sentimento assim de vingança, não sei se é a palavra, da turma da Lava Jato, né? Da equipe da Lava Jato. Então eu insisti muito nessa pergunta o tempo todo, né? Digo, tá, mas e isso e aquilo? Ele, porque se Deltan, porque se Moro, ele vinha muito com isso. Essa entrevista tá disponível, o pessoal pode assistir. E aí, teve uma hora que eu disse, tá, mas vem cá, então me fala. Desse jeito aqui, que eu sou muito expansivo, que eu já derrubei chimarrão aqui, eu falei assim, mas vem cá, o que foi? Por que ele prendeu? O senhor roubou? O senhor não roubou? Eu falei assim como eu tô falando contigo. Mas vem cá, Jair, tu roubou, tu não roubou? O que aconteceu? Eu falei assim. Nossa, eu fui cancelada. Porque o pessoal disse que eu fui desrespeitosa. Eu acho que eu não fui, mas enfim, né? Tá, isso é democracia, que a crítica tá aí. E o pessoal falou que que eu nunca tinha tratado um ex-presidente assim, que o Temer eu não tratava desse jeito, isso é pergunta que se faça, se ele roubou. Falaram já que acharam que tinham que eu era, sei lá, Bolsonaro, que eu era oposição, que eu era, como fala, neoliberal, daí não é comunista, sei lá o quê. Seguindo, é como eu falei do Pedro Ernesto, né, Chico? Isso. Cada vez que ele fala, dá uma chamada no Grêmio, o povo acha que é. Os gremistas acham que ele é colorado. E quando ele é o contrário, é a mesma coisa. Não, tu resumiu bem, foi isso aí. Verdade. Quando eu falo desse jeito, assim, né? Então eu digo, vem cá, eu falei, fala pra mim, só roubou? O que houve? Qual foi o problema? Você não roubou? Não roubou? Só diz agora, fala isso aí. E as pessoas interpretaram assim, mas Lula, não ficou bravo. Tá, mas vem cá, Chico, o jornalista tem que ter essa coisa de botar o dedo na ferida. Nós temos que perguntar, a gente é pago pra perguntar. Mas hoje em dia tu tem que ter mais cuidado, né? Com esses mimimi todo, ou tu... Não, pô, fica bravo. Ficaram bravos quando eu perguntei pro Mourão, quando eu perguntei pro Eduardo Leite, quando eu perguntei pro Bolsonaro. Ele ficou bravo, fiz uma pergunta pra ele, porque eu perguntei se ele ia ser candidato, agora recentemente, se ele ia ser candidato em 26, né, na outra eleição. E aí eu falei se ele ia deixar, porque ele tá inelegível, e aí se ele ia deixar alguém de stand-by, assim como o caso do Lula, que ele deixou o Fernando Haddad e acabou sendo o Haddad. Eu fiz essa comparação. E ele ficou muito bravo. Ele falou, olha aí, você tá me comparando com esse presidiário, não sei o quê, eu não sou esse presidiário. E eu falei, tá bem. Tá bom. Mas eu faço a pergunta, né? Eu sou paga pra perguntar. E de entrevista...